Bem-vindo a mais um podcast Desabafo de Mãe. Que delícia, eu tava com saudade de estar aqui com vocês, viu? Eu tava bem assim, atolada de coisas no Instituto Pais na Prática, cheio de cursos novos por lá. E aí acabou que eu deixei de vir aqui contar história para vocês e ouvir muitas histórias, né, durante um período, mas estou de volta. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem super carinhosa no Instagram da Kênia, que é uma paciente já antiga. Ela falou para mim, por que não tá tendo podcast? Então, ó, beijo grande para você, Kênia, eu tenho certeza que você vai assistir esse. E que bom estar aqui com vocês. Você sabe que podcast Desabafo de Mãe é um local pra gente, ó, conversar, bater papo, contar história e ter muito conteúdo também de qualidade. Então, sempre profissionais da área de saúde, da área materno-infantil aqui com a gente e sempre também boas histórias aqui pra gente compartilhar e às vezes se identificar, né? Você aí de casa se identificar com alguma história aqui. Então, tem uma história bacana, pode mandar pra gente, a gente avalia e quem sabe você na próxima tá aqui conversando comigo e batendo esse papo e desabafando. E também, a gente sempre traz profissionais, mas hoje eu ousei, que eu trouxe os dois. Eu trouxe uma profissional que entende muito aí do meio materno-infantil e que ela também é mãe e também tem muita história para contar. Então, seja bem-vinda, Roberta Pita. Obrigada, prazer. Diana. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Primeiro em BH, com uma parceira nossa já de longa data. É um prazer ter você representando a Casulo de Anjo aqui em BH e tá aqui para bater esse papo, né, tão importante sobre a maternidade, sobre os bebês, as famílias, sobre o sono seguro. Com certeza. A Roberta, gente, ela é a fundadora da Casulo de Anjo. Vocês imaginam o que é Casulo de Anjo? Para quem não conhece a marca, tenta pensar. Aí, ó, daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês o que é. Mas tenta pensar, só esse nome já dá aquele aconchego. E aí, daqui a pouco vocês vão saber, para quem ainda não conhece a marca, saber o que exatamente é a Casulo de Anjo. Mas a Roberta, ela é empreendedora, é mãe, né? E é uma empreendedora que o empreendedorismo nasceu com a maternidade e que é muita história, né? Tem muitas histórias assim parecidas que a gente parece que assim, ó, a gente toma injeção na maternidade de empreendedorismo, né? É verdade, muitas empresas e negócios surgiram do empreendedorismo, né? Necessidades e comigo não foi diferente. O nascimento do meu filho que originou a Casulo de Anjo. Ele tá com quantos anos? Miguel vai fazer 11 anos esse ano, passou muito rápido. E a Casulo de Anjo vai completar no próximo ano 10 anos de história já. Que legal. O João também é filho de empreendedorismo. Ou a Bebê Veste Bem é filha também da maternidade do João. Você não sabe mais nem o que originou o que, né? Tudo junto, tudo junto. Inclusive, meu marido, ele fala que a gente teve um segundo filho, né? E teve a segunda loja. Ele fala, agora vai ser um filho por loja. Mas aí a gente parou na segunda. Ai, que bom, né? Imagina um monte de loja, um monte de filho. Meu Deus, como que cuida de tanta coisa, né? Verdade, Não verdade. é fácil administrar as duas coisas, né? Verdade. Ser mãe, ser empreendedora, ser esposa, ser mulher. Com certeza. Não é? A gente tem que fazer malabares, né? Para dar conta, né, Roberta? Me conta uma coisa. Miguel tá com 11 anos, então. E antes de Miguel nascer, você já tinha essa veia empreendedora? Eu sou filha de comerciante, né? Minha mãe e meu pai, eles tiveram empresa a vida toda. Então, eu falo que eu cresci na loja da minha mãe. Minha mãe tinha loja de material de segurança para construtora. E aí, eu fui crescendo e vendo meus pais trabalhando muito. E aí, a veia empreendedora veio, né? Eu segui os passos deles. Eu nem imaginava, porque eu me formei em jornalismo. Atuei na área por mais de 10 anos. Trabalhei como relações públicas. E trabalhei com o mercado de luxo muitos anos. E eu amava o que eu fazia, né? Eu trabalhei com grandes marcas, então, do segmento, eu trabalhei com o grupo de bebidas da LVMH, eu trabalhei com o shopping JK Iguatemi. Então, assim, eu amava o que eu fazia. E eu fazia muito bem feito, tinha ótimos clientes. E quando eu engravidei do Miguel, né, eu tive essa ideia. Na verdade, foi logo que o Miguel nasceu. O Miguel nasceu e aí veio com ele todos os desafios da hora do sono, né? Na primeira consulta que eu fui com o pediatra, ele falou para mim que não era recomendado o uso de manta e coberta, que era perigoso e que eu não podia, eu só tinha que vestir o meu filho em camadas para manter ele protegido. E aquilo para mim foi um grande susto e foi daí que saiu o empreendedorismo materno. Eu falei, como assim? E aí eu fui buscar
informação e descobri os sacos de dormir no exterior. E aí que eu decidi empreender a partir disso. Eu até estou me perdendo aqui, porque eu comecei, eu tenho a veia empreendedora dos meus pais, trabalhei com muitas marcas, a maternidade me trouxe isso, e aí depois que veio essa ideia, né, dos sacos de dormir, que eu testei com meu filho, funcionou tão bem que aquela ideia entrou na minha mente e não saiu nunca mais. E hoje eu tenho clareza sobre isso, que foi uma missão que Deus me deu, de trazer o que funcionou para o meu filho, a segurança, a praticidade, a funcionalidade, para as outras famílias no Brasil. Porque, sim, foi uma transformação muito grande, né? Sim. Eu tinha toda uma carreira, um status, uma estabilidade, e aí a maternidade veio avassaladoramente, a privação do sono, e originou tudo isso. E você acredita que foi a maternidade que te deu essa coragem, assim, de empreender? De largar, né, o que era mais certo naquela época, no sentido de estabilidade, com certeza, né? Os meus pais trabalharam muito, e a gente não tinha muito tempo junto quando eu era criança. Eu tenho mais 2 irmãos, então eles trabalhavam muito, e eu estava sempre longe, porque eles estavam sempre trabalhando. E aí, quando meu filho nasceu, eu falava, eu quero ver meu filho perto, eu quero ver meu filho crescendo, eu quero ver meu filho andando. Então, assim, eu ainda voltei a trabalhar depois que o Miguel nasceu, né? Era CLT e tal, e aí eu voltei. Quando eu pedi demissão, que era para criar Casulo de Anjo, meu filho começou a dar os primeiros passos, e isso eu vi, eu nunca esqueço, a primeira vez que ele deu os primeiros passos. No olhar dela para contar isso, é gostoso, né? E aí eu falei, não, eu quero ver meu filho crescendo, e aí eu vou empreender, porque eu vou conseguir trabalhar de casa, e aí eu vou conseguir ter mais tempo. E realmente eu tive, né, acompanhei, eu consigo hoje fazer gestão do meu tempo e tá para lá. Mas assim, também não é nenhum milagre, porque a gente tem que trabalhar muito quando empreende, né? A gente vai com esse sonho, né, de ter mais tempo, de ter mais liberdade. Acaba que a gente não pode negar isso. Mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade enorme, porque aí é uma marca, né, que você criou aí, um conceito, e é o que você falou, quando você criou exatamente para também levar uma solução, né, para outras famílias. Então, é também uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade que tem que ser enorme. Seguro, né? Não pode ser de qualquer forma. Exatamente. Então, isso foi um grande diferencial. Inclusive, eu lembro até hoje do dia que eu conheci a Casulo de Anjo, numa feira, né, em São Paulo. E eu peguei, a princípio eu falei, não parece tão bonito, né, como... Mas aí eu fui vendo a funcionalidade e eu fui vendo o quanto que aquilo tinha por trás, né, daquela beleza da peça e tudo, mas tinha ali também uma responsabilidade, né, de deixar seguro o bebê durante a noite, né. Então deixa eu contar pra vocês, pra quem não conhece ainda, mostra um casulinho. A gente tem 2 peças aqui. Esse daqui é o nosso modelo Swaddle, gente. Esse modelo exclusivamente, ele tem o papel de trazer a segurança intrauterina. Ele simula o útero materno, né? Consigo mostrar aqui? Então, ele é um charutinho moderno. Ele envolve os bracinhos do bebê. Ele tem esse barulho, gente, que as mamães às vezes falam, né? Mas ele é muito firme. Mas também não perde o velcro, né? Não solta. Não solta. Então, é um saquinho que você veste o bebê aqui dentro, né? Ele abre o zíper de baixo para cima e envolve os bracinhos. É um produto que causa um certo estranhamento a princípio, mas é que ele é um mini milagre, eu falo, né? Porque ele ajuda a prolongar o sono do recém-nascido, que é bem desafiador, né? Porque os bebês, eles têm aqueles reflexos, né? E não estão acostumados. Eles passam muito tempo lá encolhidinhos na barriga da mamãe, lidando com, né, aquele som do útero, não sei o quê. E quando eles vêm para fora, né, nascem, eles têm que lidar com um monte de adversidade, que é ruído, barulho, frio, calor, toque. E aí o Swaddle, ele dá essa sensação, eu falo que é como se fosse um abraço da mãe. Então ele dá esse aconchego e ajuda o bebê a dormir melhor. E aí, verdadeiro casulo, né? A família casulo de proteção, de aconchego, né? Depois do Swaddle tem esse modelo, que é o modelo saquinho, né? Ele é sem mangas, que é para não causar
para não causar superaquecimento, e aí você vai assistir a criança normal, com um macacãozinho, um body, e aí veste e o bebê rola tranquilamente, sem o risco de jogar a coberta sobre o rosto. Então, assim, o principal benefício do casulo, do saco de dormir, é a segurança, né? Que é a Inquestionável, né? proteger o bebê durante o sono, que é o momento que ele passa mais vulnerável. Então, a família tá dormindo e o bebê fica desassistido durante o sono. Então, o casulo, ele protege para que o bebê tenha o rostinho sempre, né, pronto para respirar e não coberto, o que pode acontecer com uma manta, naninha, objetos em excesso dentro do berço. Sim, sim. E é interessante você falar isso sobre a questão de, às vezes a gente olha e causa um estranhamento, porque acontece muitas vezes em rede social, ainda mais agora que a gente está trabalhando, né, com os cursos no Instituto, e os pediatras, assim, são unânimes em falar no uso, pelo menos os que eu conheço. Consultoras, então, de sono, consultoras, né, de amamentação, Sim. tudo recomenda muito o Swaddle. Né, para provocar mesmo essa estrogestação, esse momento uterino, de memória uterina, além da questão da segurança. Mas você falou sobre o estranhamento, e é verdade, né? Às vezes a gente posta alguma coisa sobre Swaddle, e às vezes vem alguma mãe e comenta, eu não vou colocar meu bebê num camisa de força, e não tem a ver com isso, né? Porque o bebê, quando ele tá lá no útero, ele tá todo acomodado, ele tá todo, né, cheio de limite. E uma coisa que eu gosto de falar, Roberta, é o seguinte, o bebê, ele não tem centro de gravidade, ele nunca pisou no chão, ele não tem, né, quando ele é retirado do útero e vem para esse mundão enorme, então o que ele tem é só espaço, né, então ele precisa ser limitado, e aí tem gente que fala assim, olha, o meu bebê não gosta de ser colocado no Swaddle, não gosta de ser enrolado. Eu falo, ele não gosta de ser manobrado, porque enrolado todo bebê gosta. Com limite, todo bebê gosta. Mas às vezes, na hora de enrolar, de colocar aqui dentro, pode ser que o bebê chore. Sim, ele causa um estranhamento no início, mas aí depois que o bebê viu que ele se acomodou e que ele tá seguro, ele tá acolhido ali, aí ele vai dormir melhor. Sim. Muitas vezes o bebê, na hora que você vestiu, ele vai... Tem bebê que vai chorar. Tem Sim, bebê que aceita de primeira. E tem bebê que chora porque troca a fralda, tem bebê que chora porque tira um bodyzinho pela cabeça, porque... né, ele tá se sentindo inseguro, né? Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não consegue entender que aquilo ali é para deixar ele mais protegido, que vai deixar ele com mais aconchego. Então, é nesses casos que o bebê às vezes vai chorar. Mas chorar porque não gosta desse limite é impossível. Pelo menos até 3 meses, o que os estudos mostram é realmente que ele gosta de ficar ali naquele aconchego gostoso do Swaddle. Tem poucos bebês que realmente não se adaptam e a gente dá como solução usar com os bracinhos para fora. Eu já percebi... Para fora ou para dentro? Para fora dessa parte. Ele pode ser usado, envolvido, né? Somente o tronco e os bracinhos do bebê ficam para fora. E mesmo só de ter esse pedaço aqui, né, a barriguinha envolvida, ele já dorme melhor. Sim. Já causa... Eu vi até alguns modelos recentemente nos Estados Unidos que eles colocam uma faixa na cintura do bebê, que eu nunca tinha visto. Porque o bebê se sente mais protegido, mais acolhido. É como se tivesse um pezinho sobre ele. Você já percebeu que tem bebê que você coloca a mão no berço? Você coloca assim, a mão assim, ele já sente, né? Aí ele dorme. Ele dorme, aí porque ele tá tira com limite. Mas aí isso é como se fosse isso também, entendeu? Então, entendi. Até uma coisa que eu sempre indico, assim, para as mães, no Swaddle, em fase de cólica aí, né, principalmente a partir dos 15 dias, é colocar a bolsinha de cólica entre o próprio Swaddle e a parte de cima, porque aí você consegue deixar ela ali mais presa, mais segura. Pezinho. E o bebê ainda fica mais acomodado ainda, fica aquela sensação quentinha ali no intestino bom. E ajuda bastante a aliviar nesse período. Maravilhoso, é isso mesmo. E assim, você falou comigo que o que te fez pensar nessa solução foi porque você precisou de uma solução pro Miguel, né? O Miguel, ele só dormia enroladinho, só no charutinho, gente. Ele dormia muito mal. E ele tinha muito reflexo, era só colocar no berço. Se batesse uma porta, eu lembro até hoje, eu morava num apartamento, às vezes batia uma porta e fazia tac. Ai, a criança despertava, era desesperador. Hoje a gente tem relatos de clientes que usam o nosso Swaddle, que o bebê dorme de 6 a 10 horas ininterruptas. Sim.
Sim. E só de deixar ali. É um milagre. Eu não É. tinha esse produto. Eu fazia o charutinho, só que assim, eu não sabia, eu não sou uma pessoa muito manual. Eu acho que assim, quando o bebê nasce, a mãe tem tantas coisas, tantos desafios. Você tem que amamentar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer toda a gestão de tudo. São muitos acontecimentos. Sim. E eu não sabia fazer o charutinho. Quem fazia era meu marido. Então, quando ele não tava, eu tava lascada, Tava né? lascada. E eu não tinha esse produto. Depois que eu conheci, eu falei, meu Deus, que incrível. Mas pra mim, quando eu comecei a Casulo de Anjo, eu tinha um pouco de receio de trabalhar ele no Brasil. Hoje ele é nosso campeão de vendas, porque ele traz uma solução. Sim, fantástica. E é interessante como que a história, assim, da maternidade, ela vai se remodelando e a gente vai recuperando coisas, né, do passado. O charutinho mesmo, ele era uma coisa que era feito muito, né, com coeiro, Sim. era feito muito no passado, né, pelas nossas avós, bisavós, enrolavam muito, deixava ali a criança bem engessadinha. Aí depois veio uma onda assim, olha, não, liberem os bracinhos das crianças, que elas precisam de ter liberdade. E não é o conceito que era trabalhado lá nesse passado, apesar de não ter né, a pesquisa, toda a coisa fundamentada, mas tudo que envolve a questão uterina, para a memória uterina ser recuperada, faz o bebê se acalmar, né? Que é a própria teoria da extragestação, né? Que fala os reflexos ali da calma, que vai trazer né, essa tranquilidade para o bebê. Então, isso aqui, gente, é o reflexo da calma. Sim. Uma coisa que os médicos falam não é mais agora sobre envolver os bracinhos, né? É sobre a questão do quadril. Então, o Swaddle, ele deixa o bebê com o quadril solto. Então, por isso que ele passa a ser mais seguro do que você fazer o charutinho com tecido, porque muitas mães não têm conhecimento e acaba envolvendo os bracinhos e prende aqui. Aí o bebê, ele tem que ficar com as perninhas esticadas e semifletidas. Sim. Sempre o quadril livre para desenvolvimento. E isso pode causar displasia de quadril. Por isso que os médicos têm muito medo do charutinho e não recomendam, né, mais. Aí o casulo, ele deixa, você pode ver que ele é bem amplo, né? Aqui você vai ver que ele é mais amplo. Você vai colocar um recém-nascido aqui, ele vai ficar com o quadrilzinho solto. A gente está até desenhando um modelo novo agora, em breve, que a gente está tentando ainda trazer mais solução ainda para essa parte do quadril. E essa parte do bracinho, a Renata Melgaço, que é, né, a nossa consultora lá, inclusive ela que também ministra os cursos de primeiros socorros, ela, toda a turma, ela fala sobre essa questão de não colocar em saquinhos de dormir ou swaddles que não tem essa cava por causa da questão de subir. Às vezes o bebê vai mexendo, sobe porque tem vários modelos aí no mercado que não tem o bracinho, né? Tem alguns modelos que tem o bracinho talvez comprido, outros curto, mas o importante é ter os bracinhos, porque senão é uma ele forma pode subir. de segurança. Sim. A gente toma bastante cuidado, a gente já fez, desde o início, a gente já fez vários ajustes para que a cava e o recorte da manga ficasse seguro, para que evitasse que subisse para o rosto. A gente até faz uma ressalva, porque hoje tem outras marcas de saco de dormir aqui no Brasil, né? E que a mãe tenha esse cuidado de não usar um saco de dormir que o recorte da cabeça seja muito grande, ou a cava, para que a criança não escorregue para dentro. Isso é muito perigoso, né? Sim, com certeza. Tem que tomar todos esses cuidados e, olha, testem. Para quem é gravidinha, já coloca no enxoval, porque esse item aqui não pode faltar no enxoval, viu? Independente da questão da marca, a gente está recebendo aqui a Roberta, que, né, tem essa marca que é super confiável, mas não é só uma questão de marca, né? É uma questão também de conceito mesmo de produto, e isso é para a gente se preocupar, e o que é bom a gente compartilha, né, com vocês aí de casa. Me conta uma coisa, seu filho deve ficar empolgado também, né? Que a marca nasceu com ele, né? Ele fala, isso aqui tudo só existe por causa de mim. Só existe por causa de mim. É desse jeito. De vez em quando o João também, ele fica às vezes envergonhado, porque ele tem 15 anos, né? Mas assim, o livro, por exemplo, eu tenho um livro que é o Resguardo de 1000 Dias, que conta exatamente a história da maternidade do João. Aí, ele no início ele ficava mais assim, tímido e tal, mas agora eu acho que ele tem até um orgulho, assim, né? Sim, da gente muito legal, né? Viver essa maternidade e romper uma barreira, né? Não é só da gente viver a maternidade, mas da gente compartilhar. É um propósito, né? Um propósito com outras mães, né? Isso é fantástico. E, inclusive, a Roberta veio lá de São Paulo para cá,
para participar do podcast. E em São Paulo tá frio também, como aqui em Belo Horizonte? Aqui Tá tá esse mais friozinho? frio, gente. Quando Pois não é, ó, imaginava, primeira viu, vez que que eu ia Minas passar ganha. tão frio. A gente tá aqui sofrendo em Minas, que Com certeza, tá loucura. friozinho, né? Tava frio em São Paulo, mas aqui tá um pouquinho mais. Tá mais. Agora me conta uma coisa, como que foi a sua maternidade mesmo, assim? Teve altos e baixos? Foi uma maternidade bem típica? Me conta aí, suas Ai, histórias. olha, eu acho que primeiro gestação, pra mim, eu amei ficar grávida, né? Eu não sei que tem mulheres que amam ficar grávida e tem outras que odeiam. Eu amei, eu acho que eu nunca fiquei tão calma na minha vida. Então, eu gostava de estar grávida, me achava Sim. linda, maravilhosa. E a maternidade, assim, primeiro foi o desafio do dormir, né? Que demorou 2 anos para conseguir. E eu falo que eu acho que o desafio do dormir veio para eu trazer essa missão de melhorar o sono das famílias, porque para mim foi bem desafiador. Mas eu acho que foi uma das maiores realizações da minha vida, né? Eu acho que uma bênção que uma coisa que eu tinha que viver, sabe? Sim. Eu até estava planejando engravidar agora de novo, então Oh. já tenho 42 anos e falei, agora é reta final, ou é tudo ou é Pois nada. é, mas aqui, 42 anos é ótimo. Deixa nas mãos de Deus, né? Eu estou com 41 e se for ouvir pelo marido, ele quer ainda mais uns 3, né? Mas que não dá tempo mais. Mas tá acontecendo muito maternidade aí aos 40. Na loja eu vejo muitas mães. Inclusive ontem eu estava conversando com uma cliente que eu desci do consultório e ela estava em loja e ela acabou comentando lá comigo e a gente ficou conversando por um tempo. Ela com 42 anos, o marido quer muito também, né, filhos, e ela ainda com receio agora, na verdade, de não dar mais tempo. Mas, assim, a tecnologia evoluiu muito, né? Exatamente. A medicina evoluiu muito e agora permite que nós, mulheres de 40, ainda pensamos se queremos mais um ou mais 2, né? Que ainda dá tempo. Eu faço parte de alguns grupos, né, de médicos, pediatras, obstetras, elas falam que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, tá super no tempo ainda. Eu falo, e aí você ouve os dois lados, né? Tem gente que fala, não, muito tarde, seu filho já tá com 11 anos, e aí você vai ter que começar tudo de novo, mas eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Sim. Eu acho que, assim, cada um tem seu momento. Eu trabalhei muito esses anos, né? Eu falo, eu sou muito presente na vida do meu filho, mas ao mesmo tempo eu também trabalhei demais. Eu me dediquei muito intensamente à maternidade e à empresa nesses últimos anos e eu simplesmente não conseguia enxergar ter um outro bebê. E agora que tá, né, se aproximando, eu falei, será que agora vem? Mas vamos ver, né? Eu tô esperando. Mas pelo menos, se vier, o sono tá mais garantido nesse, né? Ah, com certeza. Agora eu já entendo tudo. Já e eu tenho todos os aplicadas. profissionais. Eu conheço todo mundo. Eu acho que o sono vai ser mais tranquilo, né? E eu acho que quando o bebê nasce, a mãe muitas vezes quer continuar com aquela vida que ela tinha antes e fazer tudo para que nada interfira. E assim, a maternidade desconstrói tudo, né? Sim. Nasce uma mulher nova, a vida realmente é transformada. Eu falava quando o Miguel nasceu, não, com 6 meses ele vai estar dormindo no quarto dele a noite toda, não sei o que. Imagina, hoje se eu tivesse outro bebê, ele ia dormir pelo menos o primeiro ano inteiro. Do ladinho da cama. Do ladinho, para estar mais acessível, mais fácil, acordou, amamentou, acudiu. É sobre simplificar, né? Sim. Eu acho isso. E aí você falou para mim o que eu passei na minha maternidade, eu tô pensando, eu acho que cada fase vem com desafio e também coisas boas, né? Então, o bebezinho nascendo, depois a criança começando a andar, que é uma loucura, né? Quando eles começam a andar. Não, 3 aninhos, assim, eu falo que é a idade do liquidificador aberto. Ligado. Mas eu acho que os 3 aninhos é quando a gente começa a recuperar um pouco da nossa autonomia como mulher. A gente trata no âmbito emocional que o resguardo da mulher emocional ele é de 1000 dias. Que seria até em torno de 2 anos do bebê. Isso. Contando a gestação, mais 2 aninhos do bebê vai dar 1000 dias. Foi então, exatamente esse resguardo isso que de eu 1000 senti. dias, e é muito comum isso mesmo. O depoimento de mães, né, que falam que depois dos 2 aninhos é que tem ali aquela recuperação do emocional, você consegue se ver novamente como mulher. Eu não conseguia me ver depois de novo no mundo, né? Aham.
de forma descolada, talvez, ali da maternidade. Acho que descolar de tudo a gente nunca vai descolar mais, né? A gente vai ter sempre aquele pedacinho de nós ali no mundo. Sim, mas você já consegue se Você enxergar. consegue se enxergar a criança separado. e você, são duas pessoas, Exatamente. né? Porque antes parece que é uma coisa única, exatamente. não é? Inclusive, quando a gente fala sobre o bebê, ele tem essa fase, né, de se enxergar distante da mãe, né, por volta ali de 5, 6 meses. Que é quando o bebê começa a estranhar outras pessoas. Até 5, 6 meses, todo mundo fala assim, meu bebê não estranha ninguém. Aí depois ele começa a estranhar, ele começa a chorar se a mãe sai de perto. Mas é por quê? Porque ele começa a ver que ele é um ser fora da mãe, né? E eu brinco o seguinte, que eles ainda são bem mais evoluídos que nós, mãe, né? Porque a gente só se percebe lá para 2 anos, né? A gente se percebe meio que um ser fora da mãe também, né? E aí a gente começa a recuperar essa identidade mesmo de mulher, normalmente lá para 2 anos. E inclusive tem um dado bem interessante sobre isso, que mostra que até 2 anos é o maior índice de divórcio, né? Em torno de 25% dos casais, eles se divorciam exatamente nesses 2 primeiros anos do bebê. E é porque realmente é complicado, né? É muita coisa para assimilar ao mesmo tempo, para conciliar, e ainda tem toda essa questão emocional da mulher envolvida, dela se reencontrar como mulher, e às vezes o relacionamento ele não suporta, né? Às vezes a outra parte não consegue suportar esse período, enfim, né? Por vários motivos, a gente nem tem como julgar, mas acontece muito divórcio nessa fase, exatamente porque ainda há muito respingo ainda, né, emocional, e muita oscilação hormonal ainda no nosso corpo, né? Eu acho bem complicado. E é muito triste, né, esse dado. Mas eu acho que, assim, os divórcios, eles estão aparecendo não só, né, para as mulheres que têm bebês, mas, assim, dizem que a cada 2 casamentos, um tem divórcio. Tá se desfazendo, né? Isso. E esse dado é complicado, né? Sim. Mas eu acho que as pessoas estão muito... Hoje, qualquer coisa acontece Sim. e aí eu vou me separar. Sim. Qualquer problema. Não pode ser assim, né? Ainda mais pouca quando tolerância, tem... né? Pouca demais. A única coisa, a certeza que você tem na vida é que, assim, os problemas vão vir. Independente da escolha que você tenha. Se você escolher ficar sozinha, se você escolher ter alguém, os problemas vão vir o tempo todo. Basta estar vivo, né? E quando a gente escolhe ter um parceiro e ainda ter um filho, é tão bom quando a gente escolhe dar certo, né? É lógico que eu entendo que tem coisas que não tem como seguir pra frente. Mas eu sou a favor da gente tentar fazer dar certo o máximo que puder. O que eu vejo, fazendo um paralelo com o passado, presente e futuro, é que no passado a gente tinha a gente como mulher, tá? Falando como mulher e até como mãe, a gente tinha muita tolerância, né, a tudo. E aceitava as condições, às vezes, do lar, né, o que era imposto, né, pelo marido, até social também. E aí acho que veio uma onda bem forte ali de reivindicações de direito, de posicionamento social, e eu acho que está faltando ainda chegar no meio termo, sabe? Eu acho que para o futuro precisa chegar no meio termo. A mulher ela tem que se posicionar, né, com firmeza e também não ser anulada, mas ainda tem que ter essa figura né, masculina dentro de casa e deixar o homem ser o homem também, e não somente querer ser a mulher, né? E às vezes esse passar, né, dos anos veio tornando mulheres muito fortes, mas muito fracas emocionalmente no sentido de família mesmo, né? E por isso, às vezes, tanta desconstrução familiar nesse tempo. Exatamente. Eu acho que as mulheres querem ser fortes, mas ao mesmo tempo gostariam de ter um homem forte do lado delas, né? Sim. Eu acho que todas querem isso. Sim. E é ótimo, né? A gente quer pelo menos achar que tá mandando muito. Mas que tem ali nossos maridos, né? Ainda se posicionando, né? Como homens viris, como homens fortes que vão nos defender, sim, que vai proteger a família, né? Isso é muito necessário. Todo mundo quer, toda mulher inclusive, quer. gente, isso tá lá na Adão e Eva, né? Isso foi a divisão ali do nosso Senhor Deus. Então a gente não pode também vir e rasgar tudo, né? A gente tem que torcer por, né, os casamentos que vinguem, que as mulheres e os homens... Eu acho que tudo parte também da escolha antes
do casamento, né? De você escolher a pessoa certa, que tem valores alinhados com o que você quer, né? E é lógico que durante o casamento a gente vai conhecendo mais a pessoa e as pessoas vêm com né, de acordo com como elas foram criadas, né? Então, famílias que muitas vezes você vê casamentos que são desfeitos vêm de casamentos do passado também que foram desfeitos, então vai passando de geração por geração. Mas eu acho que o mais importante é isso, você ter os valores alinhados, a pessoa seguindo para um mesmo lugar que você, e essa tolerância mais no casamento, um trabalho conjunto, né? A mulher sendo feminina, o homem também protegendo. Sim, São muitas coisas, né? São eu muitas acho coisas. assim, tudo está mudando tanto, e a gente tem que confiar que as coisas vão dar certo. Não, mas essa questão do processo seletivo, isso é muito importante. Processo seletivo. Processo seletivo, gente. É importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, com certeza, porque você não está escolhendo só o marido, você está escolhendo o pai dos seus filhos. Um parceiro para a vida toda. Um parceiro para a vida toda. Meu marido é meu sócio. Hoje, meu marido. A gente tá na mesma, né? Tudo. A gente tá na mesma com isso. E a gente tem muita coisa em comum, porque o negócio nasceu da maternidade, tão quanto a gente vive aí nesse mundo do materno infantil, levando aí esse conceito de maternidade mais leve. Né? Porque isso aqui, gente, isso aqui é maternidade leve. Simplificar a maternidade. Simplificar. E uma das coisas que eu falo assim, quando o bebê dorme, o casal tem tempo junto, Sim. né? Eles conseguem passar um tempo juntos, eles conseguem, né, namorar. Agora, para criança que não dorme, a mulher fica com privação do sono, né? Porque o sono não é só preocupação da mulher, tem que ser da família toda. Imagina, uma família que não dorme, é complicado. Quantos casamentos podem ser desfeitos por causa que não tem noites de sono? Sim. Sim. É complicado. Não, e o sono, ele é muito necessário, né? Não somente né, para os pais ali, principalmente para o bebê, para a saúde mesmo, né, do bebê. Exatamente. E para, né, desenvolvimento. Então, assim, tem que dormir. E isso é uma das soluções aí pro bebezinho dormir melhor, né? E hoje em dia, seu filho, como que é? Ai, graças a Deus ele dorme. Ele adora dormir. Eu e ele adoramos dormir, mas de vez em quando ele acorda e vai lá pra minha cama à noite. Aí eu falo, pode voltar pro seu quarto. Aí eu pego, vou com ele até lá, coloco. Gente, e menino é mais apegado com a gente, né? Nossa, demais. O meu também, ele dormiu assim, junto de fazer dormir, de adormecer, sei lá, acho que até uns 10, 11 anos ele ainda dormia. Não é? Porque a Maria nasceu, ele tinha de 9 para 10. Uhum. E ainda era assim, tudo junto ainda. Não é? O meu filho, a gente teve que ser firme para ele começar a dormir sozinho. Aí assim, sem muito processo. Hoje é assim, eu vou lá, faço uma oração, e se eu fizer uma oração muito rápida, ele fala assim, só isso? Só isso. Não, tem que ser uma oração forte. Aí eu faço uma oração, não sei o que, tchau, filho, boa noite. Sim. Aí apago a luz, desligo e vou. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto. Nossa, como é bom, né? Que vitória, né? Nossa. Aí agora... Quem sabe vem outro. A gente vem de uma geração que a gente também é super, né, super protetora, cuida demais, dá muita atenção, e aí eles ficam também muito mal acostumados, né? Na nossa época não era assim, era tchau, filho, boa noite. Tinha que dormir 10, né? Como que fazia dormir 10 crianças? Não tinha que ser uma fazendo a outra dormir, né? Mas eu vejo essa questão dos filhos dormirem com a gente. Isso foi até uma coisa que eu aprendi com meu marido, porque eu tinha um conceito, assim, bem firme sobre essa questão de, tem que dormir sozinho, tem que ter autonomia no sono, enfim. Mas eu vejo o sono, ele é uma entrega, né? A criança, ela fica muito vulnerável, né? Na hora do sono. Então, ela precisa se sentir segura para dormir, né? Até, às vezes, a gente, como adulto, a gente fica, às vezes, com um pouquinho de medinho ali à noite, meio da noite. Se o nosso marido não estiver ali do lado, né? A gente quer ter o marido do lado para dormir, né? Às vezes, a Maria me questiona, fala assim, o papai pode dormir com você, eu não posso dormir, não. Meu filho fala isso também. Por que vocês dormem juntos? Mas eu acho que, nesse momento, também a gente tem que explicar, né?
a mamãe e o papai dormem juntos porque nós somos um casal, faz parte. Quando você tiver sua família, você também vai dormir junto com a sua esposa. Que meu Sim. filho, inclusive, fala que a esposa dele que vai cuidar da casulo de anjo não vai ser ele no futuro. Olha, ele já tá Ele já faz planos. analisando, já tá fazendo planos, Você vai né? ser o dono da casulo de... Não, minha esposa que Que vai vai cuidar. Ah, olha que Mas engraçado. é a figura que ele vê, Feminina. né? Você é feminina tomando conta. É engraçado, porque ele acha que, né, a Casulo de Anjo é uma empresa muito materna, né? Aham, sim. Engraçado demais. Mas legal. Mas eu gosto dessa questão ainda de fazer, sabe, as crianças dormirem. Assim, tem dia que é muito cansativo mesmo. Ah, tem dia Mas, que a assim, gente o dia que eles- rende, né? O dia Também. que eles pedem, assim, que eu vejo que eles estão precisando ali daquele aconchego na hora de dormir, eu consigo entender. E às vezes a maternidade, a gente fica tão presa no que é socialmente correto, né? Sim. Nossa, um especialista disso falou que tem que ser dessa forma. E a gente fica tão preso que a gente deixa de, né, às vezes, de viver ali com a criança e trazer para ela esse suporte mesmo de segurança, só tentando ser alguém que tem que ser aceito, né? Fazer alguma coisa que tem que ser aceito por todos. E não precisa ser assim. Eu, quando o Miguel nasceu, eu me coloquei nesse lugar de falar, eu tenho que fazer tudo que todo mundo fala, e isso me trouxe muita dor, porque eram muitos palpites e eu me sentia como uma pessoa que não sabia absolutamente nada. Eu falava, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí alguém falava, eu fazia isso, alguém falava, eu fazia aquilo. Eu fui a primeira do meu grupo de amigas a ter filho, a primeira dos meus irmãos, assim, eu não tinha nenhuma referência. Então, assim, o que a minha sogra falava, o que não sei quem falava, o que não sei o que ela falava, eu tentava, eu falava, não, meu filho tem que dormir no quarto dele. E eu sofri muito tentando fazer isso durante muitas noites, entendeu? Você teve rede de apoio? Pouco. Eu não posso falar. Minha rede de apoio foi minha sogra e minha mãe. Uhum. E meu marido trabalhava com cinema na época. Eu era jornalista e ele era diretor de fotografia. Então, ele trabalhava muito. Na época que o Miguel nasceu, ele pegou um projeto da Disney lá e trabalhava direto. A gente só se via às segundas-feiras. Então, eu trabalhava fora, meu filho ficava na escola, eu levava e buscava. E assim, era sem parar, sabe? Eu não tinha tempo pra nada. À noite eu ficava com ele até 11 da noite, fazia ele dormir, que eu não conseguia fazer antes, e eu nem jantava. Sabe que eu esquecia. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho um pouco mais de, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, mas eu falo como eu dei conta de tudo aquilo. Sim. E é o que muitas mulheres vivem, né? Não tem ajuda em casa, né? O marido tá fora e cuida de tudo, cuida da criança, cuida da casa. É normal a gente ter esse alto índice, né, de depressão pós-parto, né? Normal não, né? Mas é muito comum. Sim. Porque realmente tem muitas mães que vivem a maternidade muito solo, né? Muito sem rede de apoio, né? É muito solitário para muitas, né? Por isso que é bom ter esse, assim, podcast falando de maternidade, Sim. Porque isso aí é companhia, a gente tem muita mãe que, né, que hoje se apega. Tem os grupos de maternidade, tem os grupos de WhatsApp, e tem que participar, conteúdo na internet. Tem que trocar figurinha. Rodas. Eu falo o seguinte, a gente precisa, né, criar esse hábito, né, de também compartilhar essa questão da maternidade, mas com um olhar de discernimento, porque quando a gente começa a entrar nesses grupos, por exemplo, né, de maternidade, ou ter muita rede de apoio... faz sentido para sua maternidade, exatamente. Não é o que vai fazer sentido para outras, muitas vezes. Exatamente, absorver aquilo que faz sentido, porque senão essa rede de apoio, ela se torna uma rede de palpite, e aí exatamente. é o problema, porque às vezes você começa a absorver coisa demais, e aí você sobrecarrega uma mãe que já está sobrecarregada, né, com muita informação. E com culpa, porque a culpa, outra coisa que nos carrega, né? Nossa, a culpa nasce junto com a maternidade. Tudo você se sente a pior pessoa do mundo. Você sentia, assim? Nossa, demais. Culpada extremamente, né? Eu tava te contando esse episódio agora que eu tive com a escola. Assim, é o tempo todo, você vai assim, nossa, onde... A gente acha que eu deixei tudo, de falar? Tudo que eu deixei, é nossa né? culpa. Sim, tudo. Assim, a única verdade é que, assim, todos os pais erram na educação dos seus filhos. Nenhum pai é perfeito. Sim. Né? Minha mãe e meu pai erraram várias vezes comigo. Sim. E às vezes a gente guarda a mágoa disso. E a coisa mais legal que a gente pode fazer por nós e pelos nossos pais é perdoar o que eles erraram, porque nós também vamos errar.
na Sim. educação dos nossos filhos. E o importante é a gente aprender com os erros, corrigir, pedir perdão, né? Quantas vezes? Nós não somos perfeitos, não vamos ser. Não vamos ser. E outra coisa é analisar o que as decisões, né, dos nossos pais, aquelas atitudes que eles tiveram que magoaram a gente, tem a ver com o passado deles. Quais feridas que fizeram eles agirem daquela forma, né? E quais feridas que fazem a gente agir também hoje em dia e depois olhar e falar assim, nossa, que culpa, né? Porque as nossas atitudes sempre muito baseadas no nosso passado. Isso, ou a gente replica o que os nossos pais fizeram, ou a gente faz o contrário. Mas os dois extremos são ruins, porque nem eu falei pra você, meus pais trabalhavam muito e não tinham muito tempo com a gente. E aí, o que eu quis? Ser totalmente presente para o meu filho. Mas aí, depois de uns anos, eu falei, não, mas eu tô sendo super protetora demais. Eu tô fazendo o extremo porque eu não quero fazer o que meus pais faziam, porque eles trabalhavam muito e tá sempre ali. Só que isso é ruim pro meu filho, porque hoje eu sou uma pessoa muito independente. Eu me viro, eu faço, eu aconteço, porque eu tive que fazer isso, porque eu não tinha o tempo todo a proteção dos meus pais. E eu acho que quando a gente protege em excesso, minha opinião, não tô falando que é uma verdade absoluta, a gente faz filhos fracos. Sim. Então, qual que é o equilíbrio, né? Eu dou muito amor, meu filho se sente muito amado, mas eu deixo que ele seja livre, independente, sei lá. Hoje o Miguel, ele sabe fazer ovo mexido, ele sabe fazer suco, ele arruma o quarto dele, independente se eu tenho empregado ou não, eu faço, ele leva o cachorro para passear, ele tem as responsabilidades dele, Sim. apesar de ter 10 anos. E eu acho que a gente tem que fazer a criança, né, ser produtiva, ser útil. E aprender ali, né, com essas coisas do dia, ter respeito por outras pessoas, ter, igual você falou, as responsabilidades. Essa questão de levar o cachorro para passear, ele vai reclamando. Ensina muito. Mas que vá, né? Tô nem aí. Eu falo com os meus, você tem opção de ir querendo ou ir sem querer. Não, você pode escolher, não tem problema. E a gente precisa ser firme. E eu demorei para ter firmeza com meu filho. Eu errei muito. Você acha que seu marido te ajudou nesse sentido? Ele é mais firme? Não, eu acho que ele era menos, mas eu acho que a gente teve momentos, sabe? De amadurecimento, de aprendizado. Eu acho que a gente aprende mais com os filhos do que eles aprendem com a gente, verdade, né? Gente, verdade demais. Então, quando o Miguel era pequeno, porque meu marido trabalhava demais, ele tudo podia, sabe? E eu ficava durante o dia e para mim nada podia, no sentido de não pode isso, não precisa encher de presente, senão a criança vai ficar mal acostumada, não sei o quê. E eles presenteavam a criança com tudo. Ele falava, quero, comprava. O único filho, o único neto, minha mãe, meu pai. Todo mundo queria bajular. E agora não é mais assim. Não, a gente só compra o que realmente importa, o que é necessário, o que a gente sabe que ele vai aproveitar. Então, tudo foi sendo lapidado com ele crescendo. E assim, quando a gente tem condições financeiras para fazer isso, se torna muito mais difícil do que para quem não tem, né? Uma vantagem aí para quem não tem condições financeiras. Sim. Porque é muito mais fácil dizer o não, porque você não tem condição. Agora, quando você tem condição de comprar e você vê aquele rostinho lindo, né? Falando, quero, por favor. Ele faz que nem um gato de aí, exatamente, aquele olhinho. Aí você fala assim, nossa, eu vou negar, eu preciso negar. Tal. Então é um conflito mesmo interno, assim, até mesmo com culpa, né? Ali, falando ali, né? Na sua cabeça, você trabalhou muito, ele ficou, né, ontem ele ficou sozinho, nossa, ele tá querendo isso, enfim, e às vezes é muito difícil, acabar né? Compensando, né? Compensando, e que foi o que seus pais fizeram, né? Sim. Então, às vezes, esse aprendizado, olha como te serviu hoje para saber mensurar, né, com os filhos. É que nem fazer o paralelo que eu fiz quanto à questão do casamento, né, de como que eram as mulheres antes com a família. É o extremo, né? Talvez a gente tem passado esses tempos também com o extremo sobre essa questão de educação de filhos, de permissão demais, né? De deixar, né, do jeito que quer. Ainda mais com a tecnologia, né? Ainda mais com a tecnologia. Eu acho que um dos maiores desafios das famílias hoje é a tecnologia, que veio depois da pandemia, né? Que na pandemia a gente ficou lá, recluso, não sei o quê. E eu não tinha. Era eu, meu marido e meu filho. A única entretenimento na época, a TV, né? Hoje tem videogame e aquela coisa, a gente tentava, fazia ginástica, fazia brincadeira e ao mesmo tempo que tinha que trabalhar e um monte de coisa. E eu acho que a tecnologia é uma coisa
que é um desafio para todo mundo. E se a gente pega aí, né, que você também é dos anos 80, Sim. se a gente pegar nós que somos dos anos 80, a gente teve uma educação bem mais rígida, né? Eu não sei você, mas assim, eu converso com várias pessoas da mesma idade, até primos, enfim, que tiveram, assim, educação muito extrema, apanhamos, e era muito rígido, você não tinha escolha, né? No almoço, por exemplo, você nunca ia ter uma escolha se você comia ou não comia, você só tinha que comer, né? Não tinha essa, eu vou escolher o que eu vou comer. Ou você quer sentar ali ou você quer sentar aqui, não. É para sentar ali, pronto, e acabou, né? Era muito rígido. Isso construiu, né, a gente, hoje, como nós somos. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê muito acontecendo, por isso que eu estou falando com você que é um paralelo entre o que era e o que a gente precisa chegar, é que hoje eu acho que essa a permissão, né, demais para essas crianças, né? Tudo tem que perguntar para elas se elas querem ou não querem, né? Eu vejo com cadeirinha. Disciplina positiva, essas coisas. Sim, assim, é lógico que tem que ter disciplina positiva, educação com as crianças, né? Sim, e tem que ter também respeito, né? Porque é um ser humano, independente se ele tem 5 anos, 10 anos, mas tem que ter um respeito quanto à questão do ser humano. E aí entra a questão que para mim é errado, essa questão de bater na criança, né? De ensinar batendo, ensinar com a dor física, mas o que a gente vê em paralelo no passado era muito extremo, né, muito rígido, e hoje tudo você tem que perguntar à criança, igual às vezes na loja chega, né, pais que falam assim, eu quero uma cadeirinha que deita toda, porque meu filho não gosta de andar, né, com a cadeirinha. Eu falo, olha, mas é porque ele era acostumado com o bebê conforto, que era para trás, era totalmente deitado por causa do efeito chicote. E agora que virou para frente, ele precisa andar mais em pezinho. Porque quanto mais deita, maior é o efeito chicote. Só que aí, o pai fala assim, mas ele não vai querer andar na cadeirinha. Tipo, é insegurança. Não é nem porque a criança, a pessoa fica insegura, e isso é pior. Mas eu acho que isso é um problema da maternidade, da paternidade, que os pais têm tanto medo de fazer algo. De serem os adultos. É difícil. É medo de ser os adultos, e eu falo, né? E faz parte, né? E de errar, e de ser rígido demais, né? E de talvez fazer a criança viver o que ele viveu, Quanto né? antes você for firme e mostrar segurança e quem sabe das coisas pros filhos, melhor. Sim. Porque quando você dá limite e fala pra criança, não, é assim, isso é a forma certa, ela se sente protegida. Porque ela não sabe, você tira a responsabilidade da criança, não é verdade? Por exemplo, num acidente, né? Porque ao escolher uma cadeirinha, se você escolhe uma cadeirinha, ou se você configura ela ali, né, instala ela para que ela fique deitada demais, mais do que é permitido, você vai colocar a segurança em risco. E aí, por causa de um conforto, né, porque a criança quer ficar mais deitadinha, mas aí você coloca em risco a segurança. E às vezes, mesmo sabendo, porque sem saber, ok, né, aí é pela ignorância, mas mesmo com esse conhecimento, muitos pais ainda querem priorizar o conforto. Um perigo. Porque querem o tempo todo que aquela criança não chore, que aquela criança não fique insatisfeita, que ela não tenha nenhuma, sabe, privação de algo que ela quer. E esse dizer não, ou falar assim, não, você tem que ficar na cadeirinha. A criança vai ter que chorar da cadeirinha em alguns momentos e você vai ter que passar por aquilo, né? Sim. E o choro é desesperador. Uma das memórias que eu mais tenho, quando meu filho era bebezinho, eu deixava o Miguel na escolinha. Ele foi com 4 meses e meio. E eu entrava às 10 no trabalho, então eu deixava ele antes e saía às 7 da noite. Aí, sabe o que eu fazia? Eu pegava ele na escola, aí eu pegava ele no colo, aí ele sentia a minha presença, não sei o quê, colocava ele no bebê conforto e ia para casa de carro. E ele ia chorando da escola até o meu prédio todos os dias. Porque ele queria seu colo. Ele queria meu colo, eu tinha acabado de pegar ele, eu colocava ele no bebê conforto e ia. E eu morava ali no Pacaembu. Para eu chegar em casa, eu tinha que dar uma volta, que acho que eu levava mais ou menos uns 30 minutos, por causa que era muito trânsito esse horário. Então, ele ia chorando até lá, todos os dias. Mas eram umas 10 horas que parecia, né? Parecia ser umas 10 horas de choro, mas né? Mas eu nunca esqueço, todos os dias ele ia chorando até lá, mas eu não tinha o que fazer. Eu tinha que dirigir, ele tinha que ir na cadeirinha e era a única escolha. Meu filho anda de carro hoje, menina. A gente viaja 10 horas de carro, não deixo ele
celular, tablet, nada. Ele viaja super bem, Sim. horas e horas e horas e horas, não reclama e ama. Legal. A Pois gente é. faz longos trajetos e vai numa boa. Eu falo, vai apreciando a paisagem. É uma coisa que também eu modifiquei na minha casa, foi isso também. Porque antes as crianças, elas mexiam no telefone quando eu entrava no carro. E foi um combinado, assim, geral, para todo mundo, que ao chegar no carro, não tem mais celular. Porque eu fiquei analisando sobre essa questão das crianças usarem celular no carro, elas ficam alienadas. Uhum. Elas não sabem nem por onde elas passaram. Elas e não é tão têm, importante ela não tem uma a gente... visão ali, né, do mundo. Elas não conseguem ver carro, não conseguem ver, né, a paisagem, a natureza, não se conecta. Fica ali grudados no celular. Então foi um combinado assim geral em casa. Entrou no carro, 0 celular. A não ser que seja uma viagem muito longa e que aí deixa ali uns 10, 15 minutos, depois guarda de novo. Mas a viagem inteira, porque não consegue Não, ficar às vezes, ali, né? por exemplo, vai para a escola. Não vai pegar o celular? De forma alguma. Não Mesmo precisa. de 15 anos, não vai pegar o celular, vamos aqui conversando, a gente vai fazendo brincadeiras, né? Antes a gente tinha aquelas brincadeiras de ver carro na rua. João Robopão, aquelas músicas que a gente cantava na época da escola, a gente faz umas coisas assim, sabe? E às vezes a gente vai se perdendo exatamente na tecnologia com essas coisas assim, né? Sim. Vai deixando de ter essas brincadeiras, esses momentos assim de conexão na família, em virtude realmente das telas, né? Não, demais. A gente tem que estar vigiando o tempo todo pra gente não ficar refém. E como é importante, né, esse contato aqui, ó, olho no olho, essa conversa rica com todo mundo. Viver o momento presente é muito importante. É muito importante. Para nós mesmo. E para eles. Aqui, que bom. Gente, passou tão rápido, quase 1 hora já que a gente tá aqui batendo papo, Nossa, Roberta. A gente fala, hein? A gente fala. Aqui, muitíssimo obrigada, tá? Eu fiquei tão feliz de você aceitar o convite, de vir aqui, né, falar um pouquinho sobre sono seguro, sobre a sua maternidade, sobre os seus projetos aí. E eu desejo realmente, assim, sucesso absurdo. Para nós, para Casulo de Anjo. É realmente uma parceira, inclusive a Casulo de Anjo é parceira também lá no Instituto, tá lá com a gente também, presenteando as gravidinhas, então quem quiser fazer curso com a gente. Nos cursos de maternidade, gestante, tem que ter primeiros socorros, Casulo de Anjo, para todas as mães saberem de como colocar os bebês para dormir em segurança. Sim, com certeza. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui, adorei nosso papo, que a gente possa ter muitos e muitos momentos assim, né, de troca, e que essa informação possa ajudar outras mães a viver uma maternidade mais leve, sem culpa, saber que elas estão fazendo o melhor pelos seus filhos, pela sua família, com as informações que elas têm, né? Sim, a gente está aqui fazendo nossa parte, né, e compartilhando com vocês aí alguns dos conhecimentos, mas também queremos ouvir vocês, então deixa a mensagem aqui no Instagram e também pode visitar seu Instagram, conta para eles aí qual que é o seu. @Casulo de Anjo. Aí. Ou Roberta Pita também. Aí, já segue ela lá também, tá bom? Obrigada, gente. Beijo grande para vocês no coração aí e até o próximo episódio do Desabafo de Mãe. Obrigada.